Fala aí, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, com a cabeça um pouquinho mais fria, mais tranquila, depois de a gente ter se irritado muito na noite do sábado, o Grêmio pedindo para perder e perdendo, né? Dentro daquele apequenamento que o técnico Mano Menezes tem feito do Grêmio nas partidas fora de casa. Falamos muito sobre a derrota no vídeo anterior aqui do canal. Bom, nesse vídeo nós precisamos falar sobre Mano Menezes e debater o futuro do treinador. Se de fato o Grêmio, com a nova diretoria, vai firmar Mano Menezes para 2026 ou vai olhar para outras alternativas. Eu já abro o vídeo lembrando que esta diretoria, na verdade, queria um técnico português. Queria um técnico desta escola e tinha dois nomes no radar, mas não conseguiu avançar por nenhum deles. Pela parte financeira, ficou inviável, treinadores muito acima do que o Grêmio pode pagar e que não demonstraram um grande interesse de trabalhar por aqui. Por isso, a ideia primária da escola portuguesa foi praticamente abandonada. E por isso o Mano virou o ficha 1. Mas, pelo que se sabe, aquilo que o Mano quer, a convicção no seu nome, ela na verdade não existe entre os novos dirigentes. Será mesmo que é o melhor a se fazer? Ficar com um treinador por, sei lá, comodidade, porque ele já está aqui, porque ele conhece o grupo, porque o Campeonato Brasileiro começa cedo, sem nenhuma convicção, tendo talvez que logo ali na frente, ainda no início da temporada, demiti-lo? Ou se tem convicção e se fica com o Mano Menezes, abraçado no Mano Menezes e sustenta ele até mesmo nos momentos mais difíceis, onde a torcida mais vai criticar, ou troca o treinador e traz alguém que a direção tenha convicção e talvez que agrade a torcida. Eu não acho que a nova diretoria tenha que buscar agradar simplesmente o torcedor, mas eu acho que ela precisa fazer uma análise bem equilibrada daquilo que é melhor para o Grêmio, para chegar numa conclusão que ela confie, para ter a tão chamada, aí sim, convicção, para que o trabalho seja sólido. O Grêmio não pode começar 2026 com um trabalho de treinador sendo frágil. Você sabia que praticamente nenhum treinador começa e termina uma temporada? Praticamente ninguém. Abel Ferreira é uma exceção no futebol brasileiro. Felipe Luiz, do Flamengo, agora é que vai conseguir o mesmo. Iniciou a temporada como técnico do Flamengo e deve terminar como técnico do Flamengo. Antes dele, apenas Abel Ferreira. Nem do Mirassol lá, o Rafael Guanais. O ano começou com o Eduardo Barroca no Mirassol. E quem subiu o Mirassol ano passado foi o Mozart, que agora tá lá no Coritiba. Então, gente, é muito complicado. Vamos, quem sabe, olhar então para uma outra opção. A minha opinião sempre foi a mesma a respeito do técnico Mano Menezes. Vejo virtudes no trabalho dele, vejo pontos positivos no trabalho dele, mas vejo ainda muitos problemas no trabalho dele. E o que mais me incomoda nos problemas, porque problemas todos os treinadores têm, todos os treinadores vão errar, todos os treinadores fazem as suas escolhas e elas não dão certo. E é do jogo. Vamos lá, a gente está aqui criticando que ele colocou o Lucas Esteves. É fato que ele errou colocando o Lucas Esteves. Mas se ele tivesse colocado, por exemplo, o Pavon para iniciar, talvez o Pavon tivesse ido mal no jogo. O Pavon entrou no segundo tempo, com a defesa adversária um pouco mais cansada, e foi bem, aplausos para o Pavon. Mas quem esperava que o Pavon teria a atuação que teve ontem? Ninguém esperava. Então talvez não mudasse nada, ou muito pouco. A gente precisa olhar sempre com muito equilíbrio também, tentando entender os motivos que as coisas acontecem. Eu acho que o Mano deu uma outra cara pro Grêmio, fez o Grêmio evoluir consideravelmente ao longo da temporada. O Grêmio, por exemplo, contra o Vasco foi um time que jogou bem coletivamente, equilibrado nos diferentes setores, marcando bem, a bola circulando no meio-campo, atacando pelos dois lados, chegando de diferentes maneiras no centroavante, que é um bom centroavante. Mas isso a gente tem visto dentro de casa. Por que o técnico Mano Menezes não consegue dar o mesmo padrão ou pelo menos algo muito parecido fora de casa? Ok, sabemos que fora de casa é mais difícil de jogar, mas o Grêmio precisa ser mais corajoso fora de casa. O Grêmio do Mano Menezes tem sido covarde como visitante. E essa, na verdade, é uma característica do técnico Mano Menezes.
Se a gente for olhar ao longo da carreira dele. Por isso o Mano nunca foi campeão brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil 3 vezes, fez grandes campanhas na Copa Libertadores. Um treinador respeitado, vencedor, não à toa, já treinou inclusive a seleção brasileira. E depois, agora em 2022, foi cotado para voltar para a seleção brasileira. Fez um grande trabalho no rival em Campeonato Brasileiro, mas não ganhou. Ali foi a exceção, que ele conseguia ganhar também fora de casa. Mas o histórico do Mano é de um treinador que tem muitas dificuldades fora de casa. Quando treinou o Grêmio lá atrás, foi a mesma coisa. O Grêmio perdia muito fora de casa. Perdia muito fora de casa. Porque o Mano se defende fora de casa para empatar. E quem se defende demais chama o adversário e acaba perdendo. Mais coragem. Para treinar o Grêmio é necessário ter mais coragem. Bom, dentro dessa reflexão da convicção ou não, a direção precisa se decidir. E se um técnico português não é possível, existem 2 brasileiros que são possíveis. 2 brasileiros que são bons treinadores. E eu quero colocar para debate aqui com vocês. Mas seguindo naquilo que eu sempre falei sobre Mano Menezes, se eu quero ou não ele para a próxima temporada, eu não quero uma invenção. Um novo Quinteiros, eu não quero. Ou o Grêmio contrata um treinador competente, de preferência que conheça o futebol brasileiro, que conheça o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, esse calendário que é apertado, a realidade do contexto do futebol brasileiro. Eu não quero invenção. Tem que ser um técnico com conhecimento, pelo menos, do que acontece aqui, com experiência do que acontece aqui. Bom, melhor do que o Mano? Vamos lá. Não precisa ser mais vencedor. Daqui a pouco o cara tá no início de carreira. Mas se ele é melhor do que o Mano, eu aceito. Eu aceito. Daqui a pouco vamos apostar no Carpini? Por que não? Ah, acho que seria uma boa aposta, porque já mostrou que tem qualidade, já fez bons trabalhos. Agora, invenção eu não quero. Agora, vamos lá. Tem 2 treinadores, e um deles é o Tite, vocês já viram na thumb, que são nomes cascudos, nomes que têm peso e que conhecem muito bem o futebol brasileiro, são vencedores e conhecem também o Grêmio. Bom, o Tite, campeão com o Grêmio, gremista, anunciou que está pronto para voltar a treinar depois de um período que cuidou da sua vida pessoal, etc. Está pronto para treinar. Mas será que o Tite realmente está a fim de assumir um desafio como o de treinar o Grêmio? Porque é um desafio complicado, um clube que está com dívidas, um clube que não vai conseguir contratar jogadores de ponta, um clube que vai precisar passar por um processo bem importante de reestruturação. Será que o Tite está disposto a isso? Está com saúde para isso? Eu acho que essa é uma pergunta bem importante para tentar ou não o técnico Tite. Mas é um grande treinador. E eu gostaria do Tite no Grêmio. Mas tem um estilo de jogo pragmático também. Né? Não vamos esperar que o Tite vai ser ofensivo, porque ele não é. O Tite ele é prioritariamente defensivo. Mas para mim ele é muito mais treinador do que o Mano. Eu gostaria do Tite porque ele é muito mais treinador do que o Mano. E o outro treinador que está livre no mercado, Renato Gaúcho. Sim, Renato Portaluppi está livre no mercado. Você gostaria do retorno do Renato? Eu acho o Renato mais treinador do que o Mano Menezes. São treinadores diferentes. Treinadores de escolas completamente diferentes. Eu acho o Renato melhor. Mas ao mesmo tempo, o Mano está totalmente inserido no contexto e totalmente afim do desafio. Está totalmente disposto a esse desafio que acabei de citar. O Renato me parece cansado no momento. Saiu cansado, desgastado do Grêmio. Não foi um bom trabalho, atrapalhado, evidentemente, pela falta de qualidade do grupo, pela enchente. Tudo isso contribuiu para que as coisas não acontecessem em 2024. Mas ele também não contribuiu. E ele foi para o Fluminense, e foi bem no Fluminense. Muito bem no Super Mundial. Mas depois ele cansou. E os relatos internos, eu tenho amigos no Fluminense, me disseram que o Renato não era o Renato que todos estão acostumados, que todos conhecem, aquele agregador que está sempre com o grupo, etc. Não, era um Renato distante dos jogadores que parecia realmente estar cansado de saco cheio. Então eu não gostaria de ver o Renato no Grêmio iniciando a próxima temporada, porque eu acho que o Renato precisa descansar. Acho que o Renato precisa treinar
nenhum time em 2026. Fica em casa, aproveita a família, a praia, joga futevôlei com os amigos, etc. Depois volta a treinar, né? Bom, vamos lá. Tu gostaria do Tite, do Renato? Qual seria a tua alternativa? Ou tu ainda acha que o Mano é a melhor alternativa? Né? A minha visão está muito clara. Se for colocar alguém melhor do que o Mano, eu quero. Se não for melhor do que o Mano, se for uma invenção, deixa o Mano. 2 assuntos para fechar o vídeo aqui. Lesão importante. O Noriega teve, infelizmente, uma lesão importante e ficará fora, muito provavelmente, quase que certo, do restante da temporada, dos últimos 3 jogos desse ano, uma baixa muito significativa. Contra o Palmeiras, o Grêmio já não terá o Gustavo Martins, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aliás, o Noriega também está. E aí fica uma dúvida. Será que o Mano dará uma nova chance para ele? Ele quem? Meu Deus, a gente já esqueceu e nem deveria lembrar mais. Gemerson. É o único zagueiro destro à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Tirando o Gemerson, o Grêmio tem 3 zagueiros de perna esquerda, evidentemente que todos melhores do que o Gemerson. O Grêmio tem o Wagner Leonardo, que é quem pode jogar pelo lado direito. Tem o Kahneman, que é dúvida, pelo que tem sentido, ele não tinha condições de jogar contra o Botafogo, foi apenas pela liderança. E temos o Vieri. A tendência é que seja Wagner Leonardo pela direita e Vieri pela esquerda. Eu gosto muito do Vieri, tá? Garoto da base que, no meu modo de ver, tem muita qualidade, merece muitas oportunidades. Ou o Gemerson. Não, né? Não dá pra jogar contra o Gemerson, com o Gemerson, contra o Palmeiras na arena. Não dá. Espero que o Mano não invente, como, por exemplo, inventou o Lucas Esteves como meia. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel. Recém mesmo estava tomando café, comendo uma Hora do Pastel que eu comprei ontem. É bom demais, várias opções de pastéis doces e salgados. Pastéis com vários sabores diferentes que tu não encontra em outros lugares. Eu pedi um filé 4 queijos, que meu Deus do céu. Tem um estrogonofe também que é uma delícia. Tem um outro que tem cebola caramelizada. Cara, são muitas opções. Tu monta do teu jeito, tem vários combos, diferentes tamanhos também. Grande, médio, pequeno. Hora do Pastel é pastel crocante, recheio generoso e sabor que conquista. O cupom GRENAL10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.